Porch light flicker on the siding, moths dancing like they know the tune. Porch light flicker on the siding, moths dancing like they know the tune. Every breath feels borrowed, but tonight the world's in tune. Old chair hums beneath me, plank boards keep the time. Old chair hums beneath me, plank boards keep the time. If this sound ain't perfect, that's how it's mine. Someone left the radio humming low next door. Someone left the radio humming low next door. Static sings the harmony. I couldn't ask for more. Let the porch light burn uneven, let the shadows play. Yeah, the porch light burn uneven, keep the night from drifting away. If this ain't heaven, it'll do for today.
Se você é apaixonado por cinema, moda e histórias cheias de personalidade, então você está no lugar certo. Hoje, no canal Ali Explica, vamos mergulhar no universo elegante e intenso de The Devil Wears Prada 2, uma continuação que muitos fãs sempre quiseram ver ganhar vida. Neste vídeo, eu trago para você um review completo, analisando todos os aspectos do filme, desde a evolução das personagens até os detalhes técnicos que fazem essa história se destacar. Aqui, a ideia não é só falar se o filme é bom ou ruim, mas entender o que ele realmente entrega. Será que essa continuação consegue manter o charme e o impacto do original? Ou será que fica apenas na sombra de um clássico? Vamos explorar juntos os pontos positivos, os negativos, as atuações, a direção, a trilha sonora e tudo aquilo que faz esse filme ser comentado. Então já se prepara, porque esse review está cheio de insights, opiniões sinceras e uma análise que vai te ajudar a decidir se vale a pena assistir. Se você curte conteúdo assim, já deixa o like, se inscreve no canal Ali Explica e bora começar! Além disso, o uso de CGI pode contribuir para a consistência de continuidade. Em filmes com múltiplas locações e cronogramas de filmagem extensos, é comum que condições de luz, clima ou ambiente variem. A computação gráfica permite corrigir essas inconsistências, garantindo que cenas que deveriam ocorrer no mesmo momento pareçam visualmente coerentes. Outro aspecto interessante é a possibilidade de recriar ambientes internacionais sem a necessidade de filmar em todos os locais. Cidades como Paris, Londres ou Milão podem ser parcialmente construídas digitalmente, combinando imagens reais com elementos gerados por computador. Isso reduz custos e aumenta o controle criativo, permitindo que a produção mantenha um padrão visual elevado. A integração entre efeitos práticos e digitais também é fundamental. Cenários físicos, figurinos reais e atuação dos atores formam a base da experiência, enquanto o CGI atua como complemento. Essa combinação garante autenticidade e, ao mesmo tempo, liberdade criativa. Quando bem equilibrada, essa abordagem resulta em um visual rico e convincente. Em termos de impacto geral, os efeitos visuais em The Devil Wears Prada 2 não serviriam para impressionar de forma óbvia, mas para sustentar a estética e a narrativa. Eles ajudam a construir um mundo que parece real, mas ligeiramente idealizado, exatamente como o universo da moda costuma ser retratado. Em resumo, o uso de VFX e CGI nessa continuação imaginada seria um exemplo de como a tecnologia pode ser aplicada de maneira elegante e discreta. Em vez de dominar a tela, os efeitos trabalham nos bastidores, elevando a qualidade visual e permitindo que a história se desenvolva com fluidez. Essa abordagem reforça a ideia de que, mesmo em filmes centrados em personagens e diálogos, a tecnologia desempenha um papel fundamental na criação de uma experiência cinematográfica completa e envolvente. Ao analisar um possível desempenho de bilheteria, box office, combinado com seus aspectos técnicos, especialmente o uso de CGI, é possível construir um panorama bastante realista de como esse projeto se comportaria no cenário atual do cinema global. Do ponto de vista comercial, o filme partiria de uma base extremamente favorável. O longa original construiu ao longo dos anos um status de culto moderno, sendo constantemente redescoberto por novas gerações através de streaming e redes sociais. Isso significa que uma sequência chegaria aos cinemas com uma audiência já estabelecida, composta tanto por fãs nostálgicos quanto por um público mais jovem que conhece a história por influência cultural. Essa combinação é extremamente valiosa no mercado atual, onde propriedades reconhecíveis tendem a ter melhor desempenho inicial. A estreia de The Devil Wears Prada 2 provavelmente seria posicionada em uma janela estratégica, possivelmente no final do ano, período tradicionalmente forte para filmes com apelo adulto e potencial de premiações.
A campanha de marketing enfatizaria o retorno de personagens icônicos como Miranda Priestly e Andy Sachs, destacando também a atualização da narrativa para refletir a era digital. Trailers, entrevistas e aparições em eventos de moda criariam um ecossistema promocional alinhado com o tema do filme. No fim de semana de estreia, é razoável imaginar uma abertura forte, especialmente em mercados urbanos e internacionais. Países com forte conexão com a indústria da moda, como Estados Unidos, Reino Unido, França e Itália, tenderiam a apresentar números robustos. Além disso, o crescimento do mercado em regiões como Ásia e América Latina poderia impulsionar ainda mais os resultados globais. Ao longo das semanas seguintes, o desempenho dependeria principalmente do boca a boca. Como se trata de um filme mais centrado em personagens e diálogo, sua longevidade nas salas dependeria da recepção crítica e da identificação do público com a narrativa. Caso a continuação consiga equilibrar nostalgia e inovação, é provável que mantenha uma trajetória estável, com quedas moderadas semana a semana. Em termos de números, uma estimativa plausível colocaria a bilheteria global em uma faixa significativa para um drama sofisticado, possivelmente superando com folga o desempenho do filme original quando ajustado à inflação e ao crescimento do mercado internacional. O sucesso também se estenderia ao mercado digital, com forte presença em plataformas de streaming após sua exibição nos cinemas, ampliando ainda mais sua rentabilidade. Outro fator relevante seria o impacto cultural. Assim como o primeiro filme gerou tendências e discussões sobre ambiente de trabalho e moda, a sequência poderia influenciar conversas sobre transformação digital, relevância profissional e equilíbrio entre vida pessoal e carreira. Esse tipo de repercussão, embora não mensurável diretamente em números de bilheteria, contribui para o valor geral da obra. Passando para os aspectos técnicos, especialmente CGI, é importante destacar que, apesar de não ser um filme de efeitos visuais evidentes, The Devil Wears Prada 2 faria uso extensivo de computação gráfica de forma invisível. Esse tipo de aplicação é comum em produções contemporâneas e tem como objetivo aprimorar a estética sem chamar atenção para si. Um dos principais usos de CGI estaria na construção e expansão de cenários. Escritórios sofisticados, como o da Runway, seriam parcialmente criados com cenografia prática e complementados digitalmente para aumentar profundidade e escala. Vistas da cidade, reflexos em janelas e detalhes arquitetônicos seriam refinados em pós-produção, garantindo um visual consistente e elegante. A cidade de Nova York, elemento central na identidade visual do filme, também seria aprimorada digitalmente. Mesmo cenas filmadas em locação passariam por ajustes de cor, iluminação e composição. Céus poderiam ser substituídos, elementos indesejados removidos e a atmosfera geral calibrada para refletir o tom emocional de cada momento. Eventos de moda, como desfiles e festas, representariam outro campo importante para o uso de efeitos visuais. Através de técnicas de simulação de multidões, seria possível criar ambientes mais cheios e dinâmicos sem depender exclusivamente de figurantes reais. Isso não apenas reduz custos, mas também oferece maior controle sobre movimento e composição visual. Os figurinos, peça-chave da narrativa, também poderiam ser aprimorados digitalmente. Pequenas correções de caimento, ajustes de textura e efeitos de iluminação seriam aplicados para garantir que cada look apareça da forma mais impactante possível na tela. Em alguns casos, elementos específicos poderiam ser parcialmente gerados por computador, especialmente em coleções mais experimentais. Outro uso relevante de CGI estaria na integração de tecnologia dentro da narrativa. Telas de smartphones, interfaces digitais e plataformas de mídia seriam criadas ou refinadas digitalmente para garantir clareza visual e consistência estética. Em um filme que aborda a transformação digital da moda, esses detalhes são fundamentais para a credibilidade do mundo apresentado.
A iluminação digital também desempenharia um papel essencial. Mesmo com iluminação prática no set, ajustes em pós-produção permitiriam um controle mais preciso sobre tons, sombras e reflexos. Isso é particularmente importante em um filme onde a estética é parte integrante da narrativa, ajudando a transmitir emoções e estados de espírito das personagens. Transições entre cenas poderiam ser enriquecidas com o uso de efeitos visuais, criando movimentos de câmera fluidos e contínuos. Essas transições ajudam a manter o ritmo da narrativa e reforçam a sofisticação visual do filme. Embora discretas, elas exigem planejamento detalhado e execução técnica avançada. A pós-produção, como um todo, seria um processo altamente refinado. Equipes de VFX trabalhariam na integração de múltiplas camadas de imagem, garantindo que cada elemento, desde o cenário até os figurinos, esteja perfeitamente alinhado. O objetivo final é criar um visual que pareça natural, mesmo sendo cuidadosamente construído. É importante ressaltar que o sucesso do CGI nesse tipo de filme depende justamente de sua invisibilidade. Diferente de produções de ação, onde os efeitos são protagonistas, aqui eles atuam como suporte silencioso. Quando bem executados, passam despercebidos, permitindo que o foco permaneça nas personagens e na história. Em termos de custo-benefício, o investimento em efeitos visuais seria significativo, mas controlado. Como não há necessidade de sequências espetaculares, o orçamento de CGI pode ser direcionado para qualidade em vez de quantidade. Isso resulta em um produto final mais polido e consistente. A combinação entre desempenho de bilheteria e qualidade técnica reforça o potencial de The Devil Wears Prada 2 como um sucesso moderno. Ele se beneficiaria tanto da força de sua marca quanto da evolução das ferramentas cinematográficas, entregando uma experiência que equilibra narrativa envolvente e excelência visual. Em resumo, a continuação hipotética não apenas teria um desempenho sólido nas bilheterias globais, mas também demonstraria como o uso inteligente de CGI pode elevar um filme sem comprometer sua essência. Essa união entre apelo comercial e sofisticação técnica é o que definiria seu lugar no cenário cinematográfico contemporâneo. Uma continuação hipotética de The Devil Wears Prada, muitas vezes imaginada como The Devil Wears Prada 2, inevitavelmente seria analisada sob uma lente bastante exigente. Isso acontece porque o filme original não apenas foi um sucesso comercial, mas também deixou uma marca cultural duradoura. Portanto, qualquer sequência precisaria equilibrar nostalgia e inovação, o que abre espaço tanto para pontos extremamente positivos quanto para algumas limitações claras. A seguir está uma análise aprofundada dos principais aspectos positivos e negativos dessa continuação imaginada. Outro grande destaque positivo é a construção de Miranda Priestly. Em vez de repetir a fórmula da chefe implacável, o filme opta por mostrar uma versão mais complexa e, em alguns momentos, vulnerável. Isso não diminui sua força, pelo contrário, a torna mais interessante. A personagem continua dominante e elegante, mas agora enfrenta um mundo que mudou e que desafia sua autoridade. Esse conflito adiciona uma camada emocional que aprofunda a narrativa e evita a sensação de repetição. A evolução de Emily Charlton também é um ponto positivo relevante. Sua transição de assistente subordinada para uma figura poderosa no mercado mostra uma progressão coerente e satisfatória. Emily representa uma nova forma de ambição, ainda intensa, mas mais estratégica e adaptada aos tempos atuais. Sua presença adiciona dinamismo à história e cria interações interessantes, especialmente com Andy e Miranda. Outro aspecto positivo é a atualização temática. A continuação aborda a transformação digital da indústria da moda, explorando como influenciadores, redes sociais e novas plataformas mudaram o conceito de relevância. Isso torna o filme mais atual e alinhado com o mundo contemporâneo.
Em vez de se apoiar apenas na nostalgia, a narrativa busca dialogar com questões reais, como a adaptação às mudanças e o impacto da tecnologia nas carreiras. A química entre as personagens principais é outro grande mérito. As interações entre Andy, Miranda e Emily continuam sendo o coração da história. A tensão, respeito e uma complexidade emocional que torna cada diálogo significativo. Essa dinâmica sustenta o filme mesmo nos momentos em que a trama avança de forma mais lenta. No entanto, apesar de seus méritos, a continuação também apresenta alguns pontos negativos que não podem ser ignorados. Um dos principais é o ritmo narrativo. Em comparação com o primeiro filme, que tinha uma estrutura mais ágil e equilibrava bem humor e drama, esta sequência tende a ser mais lenta e introspectiva. Para alguns espectadores, isso pode tornar a experiência menos envolvente, especialmente se houver expectativa de um entretenimento mais leve. Outro ponto negativo é a redução do humor. O filme original ficou marcado por diálogos icônicos e momentos cômicos que ajudavam a suavizar o ambiente competitivo da moda. Já nesta continuação, o tom é mais sério e reflexivo. Embora isso contribua para a profundidade da história, também pode afastar parte do público que esperava o mesmo nível de leveza e diversão. A introdução de novos personagens, embora necessária para atualizar o universo, pode ser vista como um ponto fraco em alguns momentos. Nem todos recebem desenvolvimento suficiente, funcionando mais como representações de ideias, como a nova geração digital, do que como indivíduos plenamente construídos. Isso pode criar uma sensação de superficialidade em determinados núcleos da narrativa. Outro aspecto que pode ser considerado negativo é a dependência do filme em relação ao original. Embora a história tente se sustentar por si só, muitas de suas emoções e conflitos têm maior impacto para quem já conhece o primeiro filme. Para novos espectadores, algumas relações podem parecer menos significativas, o que limita um pouco o alcance da obra. A previsibilidade em certos momentos também pode ser um problema. Mesmo com temas atualizados, alguns arcos narrativos seguem caminhos relativamente esperados, especialmente no que diz respeito a conflitos profissionais e decisões éticas. Isso não compromete completamente a experiência, mas reduz o impacto de algumas reviravoltas. Além disso, o equilíbrio entre nostalgia e inovação nem sempre é perfeito. Em alguns momentos, o filme parece hesitar entre homenagear o passado e construir algo novo. Essa indecisão pode gerar uma sensação de inconsistência tonal, como se a narrativa não quisesse se afastar completamente do que já funcionou, mas também não se comprometesse totalmente com uma nova identidade. Outro ponto de crítica possível é o foco excessivo em diálogos expositivos. Como a história lida com temas complexos, há momentos em que as personagens explicam demais suas motivações ou o contexto da indústria. Isso pode diminuir a sutileza narrativa e tornar algumas cenas menos naturais. Apesar dessas limitações, é importante reconhecer que muitos desses pontos negativos são consequência direta das escolhas criativas do filme. Ao optar por uma abordagem mais madura e reflexiva, a narrativa inevitavelmente se afasta de certos elementos que tornaram o original tão acessível e divertido. Por outro lado, essa mesma escolha é o que permite que a continuação tenha identidade própria. Em vez de ser apenas uma repetição, o filme busca evoluir junto com suas personagens e com o público. Isso pode não agradar a todos, mas demonstra uma intenção clara de contar uma história relevante. Em última análise, os pontos positivos superam os negativos, especialmente para quem valoriza desenvolvimento de personagens e temas contemporâneos. A continuação consegue expandir o universo de forma coerente, mesmo que não alcance o mesmo impacto cultural do original. Assim, The Devil Wears Prada 2, nessa versão imaginada, se apresenta como uma obra que troca parte do charme leve do primeiro filme por uma abordagem mais profunda e introspectiva.
Seus acertos estão na evolução das personagens, na relevância temática e na qualidade estética, enquanto suas falhas se concentram no ritmo, na redução do humor e em algumas limitações narrativas. Ainda assim, permanece como uma continuação digna, capaz de gerar reflexão e manter o interesse do público. Uma continuação hipotética de The Devil Wears Prada, frequentemente imaginada como The Devil Wears Prada 2, dependeria fortemente da visão criativa por trás das câmeras para alcançar o mesmo nível de impacto do original. O papel do diretor e do roteirista seria absolutamente central nesse processo, já que a história exigiria equilíbrio entre nostalgia, evolução narrativa e atualização temática. Para entender como essa sequência poderia funcionar, é essencial analisar o estilo e a abordagem dos profissionais que deram vida ao primeiro filme e como suas contribuições poderiam se expandir em um novo contexto. O diretor do filme original, David Frankel, é conhecido por sua habilidade em trabalhar com histórias centradas em personagens, combinando humor sutil com drama elegante. Sua direção em The Devil Wears Prada foi marcada por um ritmo preciso, diálogos bem conduzidos e uma atenção especial à estética visual. Em uma continuação, sua abordagem provavelmente evoluiria para refletir o amadurecimento das personagens e do próprio público. Em vez de focar apenas na jornada de descoberta de uma jovem em um ambiente hostil, Frankel teria a oportunidade de explorar conflitos mais internos, utilizando enquadramentos mais contemplativos e uma direção de atores ainda mais refinada. Uma das características mais importantes do estilo de direção de Frankel é sua capacidade de extrair performances naturais e complexas de seu elenco. Em uma sequência, isso seria ainda mais crucial, especialmente considerando o retorno de personagens icônicos como Miranda Priestley e Andy Sachs. A direção precisaria encontrar novas formas de explorar essas figuras sem cair na repetição, permitindo que suas interações evoluam de maneira orgânica. Isso exigiria um controle cuidadoso do tom, equilibrando momentos de tensão com nuances emocionais mais sutis. Além disso, Frankel teria que lidar com um mundo visualmente mais complexo. A indústria da moda mudou significativamente desde o primeiro filme, e a direção precisaria incorporar elementos contemporâneos sem perder a elegância que definiu a obra original. Isso inclui a integração de tecnologia, novas formas de comunicação e uma estética que reflita a influência das redes sociais. Sua experiência em criar ambientes sofisticados seria fundamental para manter a identidade visual do filme. No que diz respeito ao roteiro, Aline Brosh McKenna foi responsável por adaptar o material original com grande eficiência, criando diálogos memoráveis e personagens bem definidos. Em uma continuação, seu trabalho seria ainda mais desafiador. Em vez de adaptar uma história já existente, ela precisaria desenvolver uma narrativa original que respeite o legado do primeiro filme, ao mesmo tempo em que introduz novos conflitos e temas. O estilo de escrita de McKenna é conhecido por sua inteligência e sensibilidade. Seus diálogos costumam ser rápidos, afiados e carregados de subtexto, o que se encaixa perfeitamente no universo competitivo da moda. Em The Devil Wears Prada 2, essa característica continuaria sendo um dos pilares do roteiro, especialmente nas interações entre personagens que possuem relações complexas e históricas. Cada conversa teria múltiplas camadas de significado, refletindo não apenas o que é dito, mas também o que é omitido. Um dos principais desafios do roteiro seria a evolução temática. Enquanto o primeiro filme abordava a entrada em um mundo desconhecido e as concessões necessárias para ter sucesso, a continuação precisaria lidar com questões mais maduras. Temas como relevância profissional, transformação digital e identidade pessoal ganhariam destaque. McKenna teria que construir esses elementos de forma natural, evitando que pareçam forçados ou excessivamente expositivos. Outro aspecto importante seria a estrutura narrativa. O primeiro filme tinha uma progressão clara e linear, acompanhando a ascensão de Andy dentro da Runway.
Já a continuação provavelmente adotaria uma estrutura mais fragmentada, alternando entre diferentes núcleos de personagens e explorando múltiplas perspectivas. Isso exigiria um roteiro bem equilibrado, capaz de manter a coesão mesmo com uma narrativa mais ampla. A relação entre direção e roteiro seria fundamental para o sucesso do filme. Frankel e McKenna já demonstraram uma forte colaboração no passado, e essa parceria seria essencial para garantir consistência de tom e clareza narrativa. O diretor dependeria do roteiro para fornecer diálogos e situações ricas, enquanto a roteirista contaria com a direção para dar vida a esses elementos de forma visual e emocional. Outro ponto relevante é a adaptação ao público contemporâneo. Desde o lançamento do primeiro filme, o comportamento do público mudou significativamente, especialmente com o crescimento das plataformas digitais. Tanto o diretor quanto a roteirista precisariam considerar essas mudanças ao construir a narrativa, garantindo que o filme se mantenha relevante e acessível sem perder sua sofisticação. Além disso, a construção de novos personagens exigiria uma abordagem cuidadosa. O roteiro teria que introduzir figuras que representem a nova geração da indústria da moda, enquanto a direção garantiria que esses personagens se integrem de forma natural ao universo já estabelecido. Esse equilíbrio é delicado, pois há sempre o risco de que novos elementos pareçam deslocados ou pouco desenvolvidos. A linguagem visual também seria uma extensão direta do trabalho conjunto entre direção e roteiro. Esse equilíbrio é delicado, pois há sempre o risco de que novos elementos pareçam deslocados ou pouco desenvolvidos. A linguagem visual também seria uma extensão direta do trabalho conjunto entre direção e roteiro. Cenas importantes provavelmente seriam planejadas com grande atenção aos detalhes, utilizando enquadramentos, iluminação e movimento de câmera para reforçar o subtexto dos diálogos. Em um filme onde muito do conflito é interno, esses elementos visuais se tornam ainda mais importantes. Outro desafio significativo seria evitar a repetição. Tanto Frankel quanto McKenna precisariam encontrar maneiras de revisitar temas e dinâmicas do primeiro filme sem simplesmente recriá-los. Isso poderia ser feito através de inversões de papel, novas perspectivas ou conflitos que reflitam mudanças no mundo ao redor das personagens. A construção do clímax também dependeria dessa colaboração. Em vez de um momento dramático isolado, a continuação provavelmente optaria por um desfecho mais emocional e reflexivo, onde as decisões das personagens têm consequências duradouras. O roteiro definiria essas escolhas, enquanto a direção garantiria que seu impacto seja sentido pelo público. Em termos de estilo, o filme manteria uma abordagem elegante e contida, evitando exageros tanto na narrativa quanto na execução. Isso está alinhado com a identidade do original, que sempre privilegiou sofisticação em vez de espetáculo. Essa consistência seria importante para preservar a integridade da franquia. Outro aspecto interessante é a forma como o roteiro poderia explorar o tempo como elemento narrativo. Anos se passaram desde os eventos do primeiro filme, e isso abre espaço para reflexões sobre mudanças pessoais e profissionais. McKenna teria a oportunidade de usar esse intervalo para aprofundar personagens e criar uma sensação de continuidade realista. A direção, por sua vez, poderia utilizar técnicas visuais para reforçar essa passagem do tempo, como mudanças na estética, no ritmo e na composição das cenas. Esses detalhes ajudam a criar uma sensação de evolução, sem a necessidade de explicações diretas. Em última análise, o sucesso de The Devil Wears Prada 2 dependeria da harmonia entre direção e roteiro. A experiência de David Frankel e Aline Brosh McKenna seria um grande diferencial, permitindo que a continuação mantenha a essência do original enquanto explora novos caminhos. Assim, o filme se apresentaria não apenas como uma sequência, mas como uma evolução natural da história, guiada por profissionais que compreendem profundamente seus personagens e seu universo.
A combinação de uma direção sensível e um roteiro inteligente seria a base para criar uma obra que respeita o passado, mas olha com atenção para o futuro. Outro ponto de crítica possível é o foco excessivo em diálogos expositivos. Como a história lida com temas complexos, há momentos em que as personagens explicam demais suas motivações ou o contexto da indústria. Isso pode diminuir a sutileza narrativa e tornar algumas cenas menos naturais. Apesar dessas limitações, é importante reconhecer que muitos desses pontos negativos são consequência direta das escolhas criativas do filme. Ao optar por uma abordagem mais madura e reflexiva, a narrativa inevitavelmente se afasta de certos elementos que tornaram o original tão acessível e divertido. Por outro lado, essa mesma escolha é o que permite que a continuação tenha identidade própria. Em vez de ser apenas uma repetição, o filme busca evoluir junto com suas personagens e com o público. Isso pode não agradar a todos, mas demonstra uma intenção clara de contar uma história relevante. O Devil Wears Prada ganhou status de clássico moderno ao explorar com inteligência e ironia o universo da moda e as dinâmicas de poder no ambiente de trabalho. Uma possível continuação, frequentemente imaginada pelos fãs como The Devil Wears Prada 2, desenvolve os destinos das personagens principais anos depois dos eventos do primeiro filme, aprofundando conflitos pessoais, ambições profissionais e o preço do sucesso em um mundo ainda mais acelerado e competitivo. A seguir está um resumo narrativo completo dessa continuação hipotética, construído com base em elementos coerentes com a história original. A trama começa cerca de 10 anos após os acontecimentos do primeiro filme. Andy Sachs se consolidou como uma jornalista respeitada, trabalhando em uma importante publicação de mídia digital em Nova York. Ela deixou para trás o mundo da moda e construiu uma carreira baseada em reportagens investigativas e conteúdo cultural. A seguir está um resumo narrativo completo dessa continuação hipotética, construído com base em elementos coerentes com a história original. A trama começa cerca de 10 anos após os acontecimentos do primeiro filme. Andy Sachs se consolidou como uma jornalista respeitada, trabalhando em uma importante publicação de mídia digital em Nova York. Ela deixou para trás o mundo da moda e construiu uma carreira baseada em reportagens investigativas e conteúdo cultural. Apesar do sucesso, Andy sente que algo ainda está faltando. Uma inquietação constante que a faz questionar se tomou todas as decisões certas ao abandonar completamente aquele universo que tanto a desafiou. Enquanto isso, Miranda Priestly continua sendo uma figura dominante na indústria da moda, mas enfrenta uma realidade diferente. A revista Runway, embora ainda influente, sofre com a transformação digital e a queda das publicações impressas. Miranda luta para manter sua relevância em um cenário onde influenciadores digitais e novas plataformas estão redefinindo o conceito de autoridade fashion. Sua postura permanece implacável, mas surgem sinais de vulnerabilidade à medida que ela percebe que o mundo já não responde da mesma forma ao seu controle absoluto. Emily Charlton, por sua vez, passou por uma evolução surpreendente. Após anos trabalhando com Miranda, Emily deixou a Runway e se tornou uma poderosa agente de relações públicas e consultora de marcas de luxo. Agora baseada em Londres, ela representa grandes nomes da moda e tem uma reputação tão exigente quanto a de sua antiga chefe. Emily aprendeu a jogar o jogo com inteligência e, de certa forma, tornou-se uma versão menos cruel, mas igualmente estratégica. O ponto de virada da história acontece quando Andy recebe a missão de escrever uma matéria aprofundada sobre a transformação da indústria da moda na era digital. Inicialmente relutante, ela percebe que isso a forçará a revisitar o passado e reencontrar figuras que marcaram sua trajetória. Ao aceitar o projeto, Andy retorna ao universo que havia abandonado, agora com um olhar mais maduro e crítico. Seu primeiro contato é com Emily, que vê a oportunidade de usar a matéria para promover seus clientes e reforçar sua própria influência.
O reencontro entre as duas é carregado de tensão e nostalgia. Emily ainda guarda ressentimentos do passado, especialmente pelo modo como Andy conseguiu a aprovação de Miranda com relativa rapidez. No entanto, há também um respeito mútuo que se desenvolve à medida que elas percebem o quanto cresceram. Eventualmente, Andy precisa confrontar Miranda. O reencontro entre elas é um dos momentos mais intensos da narrativa. Miranda, embora mantenha sua postura fria e controladora, demonstra um interesse genuíno pelo trabalho de Andy. Ela enxerga na jornalista alguém que conseguiu escapar do sistema sem perder a relevância, algo que, no fundo, Miranda admira. Ao mesmo tempo, Andy percebe que Miranda continua sendo uma figura fascinante, mas também profundamente solitária. Conforme a história avança, Andy descobre que Miranda está enfrentando uma possível aquisição hostil da Runway por um conglomerado digital que pretende transformar a revista em uma plataforma mais comercial e menos editorial. Isso ameaça não apenas o legado de Miranda, mas também o conceito de curadoria de moda que ela passou décadas construindo. Emily entra no conflito como intermediária, representando interesses de clientes que podem se beneficiar da mudança. Ela se vê dividida entre lealdade, ambição e pragmatismo. Ao mesmo tempo, Andy começa a questionar a objetividade de sua matéria, percebendo que está emocionalmente envolvida com os personagens da história. O núcleo dramático se intensifica quando Andy descobre informações que podem comprometer tanto Miranda quanto o conglomerado interessado na aquisição. Ela se vê diante de um dilema ético: publicar a verdade e potencialmente destruir a carreira de Miranda ou proteger alguém que, apesar de tudo, teve um impacto profundo em sua vida. Paralelamente, a narrativa explora a vida pessoal de Andy. Seu relacionamento amoroso enfrenta dificuldades devido à sua obsessão crescente com o trabalho. Isso ecoa o conflito do primeiro filme, mostrando que, mesmo fora da Runway, as exigências profissionais continuam a cobrar um preço alto. Miranda, por sua vez, revela camadas mais humanas. Em momentos raros, ela admite que o mundo mudou mais rápido do que esperava e que talvez sua abordagem rígida tenha contribuído para seu isolamento. Ainda assim, ela se recusa a demonstrar fraqueza publicamente, mantendo sua imagem icônica até o fim. O clímax da história ocorre durante um grande evento de moda internacional, onde a aquisição da Runway será oficialmente anunciada. Andy, Emily e Miranda se encontram no centro desse momento decisivo. Andy finalmente publica sua matéria, um texto equilibrado, crítico e profundamente humano, que expõe as transformações da indústria sem demonizar completamente seus protagonistas. A publicação causa um impacto significativo. O público passa a enxergar Miranda de forma mais complexa e a aquisição da Runway sofre resistência. Embora a revista não volte a ser o que era antes, Miranda consegue negociar termos que preservam parte de sua visão editorial. Emily consolida ainda mais sua posição no mercado, mostrando que é capaz de navegar entre diferentes interesses sem perder sua identidade. Andy, por sua vez, encontra um novo sentido em sua carreira, percebendo que não precisa rejeitar completamente seu passado para seguir em frente. O filme termina com uma nota ambígua, mas esperançosa. Andy e Miranda compartilham um último olhar, não de submissão ou autoridade, mas de reconhecimento mútuo. Ambas mudaram, mas continuam fiéis a quem são em essência. The Devil Wears Prada 2, nessa interpretação, não é apenas uma continuação, mas uma reflexão sobre evolução, legado e o custo das escolhas profissionais. Ele expande o universo original ao explorar temas contemporâneos, como transformação digital, identidade profissional e equilíbrio entre vida pessoal e carreira, mantendo o tom sofisticado e crítico que tornou o primeiro filme tão memorável. Andy se vê dividida entre o distanciamento profissional e a nostalgia pessoal, e Hathaway transmite isso com expressões sutis e uma linguagem corporal mais firme do que no primeiro filme.
Sua performance é essencial para conectar o passado e o presente da história, servindo como ponto de vista do público diante das transformações da indústria. Meryl Streep reprisa seu icônico papel como Miranda Priestley, trazendo ainda mais camadas à personagem. Nesta sequência, Streep mantém o tom autoritário e elegante que definiu Miranda, mas adiciona nuances de vulnerabilidade que raramente eram vistas anteriormente. Sua atuação é marcada por pausas calculadas, olhares penetrantes e uma presença que domina cada cena. Ao enfrentar a possível perda de controle sobre a runway, Miranda revela fissuras em sua armadura, e Streep consegue equilibrar perfeitamente força e fragilidade. Sua performance reforça o tema central do filme, o desafio de se manter relevante em um mundo em constante mudança. A atriz equilibra momentos de rivalidade com Andy e cenas de cumplicidade inesperada, mostrando a evolução da relação entre as duas. Sua presença adiciona dinamismo à narrativa, especialmente nas interações que envolvem negociações e jogos de influência. Stanley Tucci retorna como Nigel Kipling, trazendo charme e sensibilidade à história. Nigel continua sendo uma figura essencial no mundo da moda, atuando como mentor e conselheiro. Tucci oferece uma performance calorosa, funcionando como um contraponto à rigidez de Miranda. Seu personagem proporciona momentos de reflexão e humanidade, especialmente nas conversas com Andy, ajudando a entender melhor as complexidades da indústria. A atuação de Tucci mantém o equilíbrio emocional do filme, oferecendo leveza sem perder profundidade. Entre os novos nomes do elenco, destaca-se Zendaya, que interpreta uma influenciadora digital emergente que desafia os padrões tradicionais da moda. Sua personagem representa a nova geração, que constrói relevância fora das estruturas clássicas como revistas e editoriais. Zendaya traz autenticidade e carisma ao papel, criando uma figura confiante e inovadora. Sua interação com Miranda simboliza o choque entre o antigo e o novo, enquanto suas cenas com Andy exploram diferentes perspectivas sobre sucesso e autenticidade. Outro destaque é Timothée Chalamet, que interpreta um jovem executivo de uma empresa de mídia digital interessada na aquisição da runway. Chalamet constrói um personagem ambicioso, inteligente e levemente enigmático. Sua atuação transmite a mentalidade de uma geração focada em dados, alcance e inovação, contrastando com a visão editorial tradicional de Miranda. Ele atua como antagonista indireto, não por ser vilão, mas por representar uma mudança inevitável no mercado. Viola Davis também integra o elenco como uma executiva influente no conglomerado midiático. Sua personagem é estratégica, firme e altamente respeitada, e Davis entrega uma performance poderosa que impõe presença em todas as cenas. Ela atua como uma força externa que pressiona Miranda, trazendo tensão e complexidade às negociações. Sua interpretação adiciona gravidade ao conflito central do filme. Dev Patel interpreta um colega jornalista de Andy que oferece uma perspectiva crítica sobre o mundo da moda. Patel traz sensibilidade e inteligência ao papel, funcionando como um contraponto à imersão emocional de Andy na história. Sua atuação ajuda a manter o foco jornalístico da narrativa, levantando questões éticas e incentivando Andy a refletir sobre suas decisões. Florence Pugh aparece como uma jovem estilista tentando se destacar em um mercado competitivo. Sua personagem simboliza os desafios enfrentados por novos talentos, e Puck entrega uma performance intensa e emocional. Suas interações com Emily e Miranda revelam diferentes formas de poder e influência na indústria, enquanto sua relação com Andy adiciona uma dimensão mais humana à narrativa. O elenco como um todo funciona de maneira coesa, com cada ator contribuindo para a construção de um universo rico e multifacetado. As atuações são marcadas por diálogos afiados, expressões contidas e uma forte presença de subtexto, refletindo a sofisticação do ambiente em que a história se passa.
A química entre os membros do elenco, especialmente entre Hathaway, Streep e Blunt, é um dos pontos mais fortes do filme, garantindo que as interações sejam envolventes e emocionalmente ressonantes. Além disso, os figurinos e a direção de arte desempenham um papel importante no trabalho dos atores, ajudando a construir suas personagens de forma visual. Cada escolha de roupa, postura e tom de voz contribui para reforçar a identidade e o status de cada figura dentro da narrativa. Em resumo, o elenco de The Devil Wears Prada 2 não apenas dá continuidade às personagens já conhecidas, mas também expande o universo da história ao introduzir novas vozes e perspectivas. As performances são fundamentais para explorar temas como mudança, relevância, ambição e identidade, elevando a narrativa a um nível mais profundo e contemporâneo. Uma possível continuação de The Devil Wears Prada, frequentemente imaginada como The Devil Wears Prada 2, carrega um peso considerável desde o início, o de dar sequência a uma obra que se tornou um clássico moderno. Qualquer tentativa de expandir essa história inevitavelmente seria comparada ao original, tanto em termos de impacto cultural quanto de qualidade narrativa. Dentro dessa proposta hipotética, o filme se apresenta como uma reflexão mais madura, menos focada no glamour superficial da moda e mais interessada nas transformações do tempo, nas consequências das escolhas e na evolução das personagens. A narrativa, centrada novamente em Andy Sachs, assume um tom mais introspectivo. Diferente do primeiro filme, que tinha uma estrutura quase iniciática, acompanhando uma jovem entrando em um mundo desconhecido, esta continuação aposta em conflitos internos mais complexos. Andy já não é mais uma iniciante, mas uma profissional estabelecida que precisa lidar com dúvidas mais sutis, satisfação pessoal, integridade profissional e o equilíbrio entre passado e presente. Esse tipo de abordagem torna o filme menos leve em alguns momentos, mas também mais profundo e alinhado com um público que cresceu junto com a personagem. Um dos maiores destaques da obra continua sendo Miranda Priestly. A personagem permanece como o eixo gravitacional da história, mas agora é apresentada sob uma nova luz. Em vez de ser apenas uma figura intimidadora e quase mítica, Miranda surge como alguém confrontando a própria obsolescência em um mundo que mudou drasticamente. Esse reposicionamento é um dos aspectos mais interessantes do filme, pois evita a repetição do arco original e adiciona camadas emocionais que enriquecem a narrativa. Ainda assim, a personagem não perde sua essência. Ela continua afiada, exigente e absolutamente dominante em cena. Outro ponto positivo é a evolução de Emily Charlton. Sua trajetória de assistente subordinada para uma figura influente no mercado é retratada com consistência e inteligência. Emily se torna, em muitos aspectos, um espelho de Miranda, mas com diferenças importantes que refletem uma nova geração de profissionais. Sua presença traz energia e ritmo ao filme, especialmente nas interações com Andy, que misturam rivalidade, respeito e uma espécie de cumplicidade construída ao longo do tempo. Do ponto de vista técnico, o filme mantém um alto padrão. A direção aposta em uma estética sofisticada, com atenção meticulosa aos detalhes visuais. Os figurinos continuam sendo um elemento central, não apenas como expressão de estilo, mas como ferramenta narrativa. Cada escolha de roupa comunica status, intenção e transformação, reforçando o papel da moda como linguagem dentro da história. A trilha sonora acompanha esse tom mais contemporâneo, equilibrando elegância e modernidade. No entanto, o filme não está isento de críticas. Um dos possíveis problemas está no ritmo narrativo. Em comparação com o original, que tinha uma progressão mais ágil e momentos de humor mais frequentes, esta continuação pode parecer mais lenta e densa. A ênfase em diálogos introspectivos e conflitos internos, embora interessante, pode afastar parte do público que espera uma experiência mais leve e divertida.
Além disso, alguns subplots, especialmente envolvendo novos personagens, podem parecer menos desenvolvidos, funcionando mais como representação de ideias do que como arcos completos. Outro aspecto que pode dividir opiniões é o tom mais sério. O primeiro filme equilibrava com habilidade drama e comédia, criando momentos icônicos que se tornaram parte da cultura pop. Já esta continuação tende a reduzir o humor em favor de uma abordagem mais reflexiva. Isso não é necessariamente um defeito, mas representa uma mudança de identidade que pode não agradar a todos. Por outro lado, essa escolha tonal também pode ser vista como um sinal de maturidade. O filme entende que suas personagens evoluíram e que repetir a mesma fórmula seria não apenas previsível, mas também incoerente. Ao explorar temas como relevância profissional, transformação digital e o impacto do tempo, a narrativa se torna mais alinhada com questões contemporâneas. Isso dá ao filme uma relevância que vai além do universo da moda, tocando em dilemas universais. A relação entre Andy e Miranda continua sendo o coração da história. O reencontro entre as duas é carregado de tensão e significado, refletindo tudo o que viveram anteriormente. O filme acerta ao não simplificar essa dinâmica. Não há uma reconciliação fácil ou uma resolução definitiva. Em vez disso, há um reconhecimento mútuo, uma compreensão silenciosa que demonstra o quanto ambas foram marcadas por essa relação. Esse tipo de abordagem confere autenticidade emocional à narrativa. Outro mérito do filme está na forma como ele retrata a indústria da moda em transformação. A inclusão de elementos como mídias digitais, influenciadores e mudanças no consumo de conteúdo adiciona uma camada de atualidade que enriquece o contexto. O filme não romantiza completamente o passado nem glorifica o novo, mas apresenta um confronto entre diferentes formas de entender relevância e autoridade. Esse equilíbrio evita simplificações e torna o conflito mais interessante. Em termos de atuação, ainda que aqui analisadas de forma conceitual, o elenco entrega performances consistentes e envolventes. As personagens principais mantêm sua essência, mas demonstram crescimento e complexidade. A química entre elas continua sendo um dos pontos mais fortes, garantindo que mesmo os momentos mais silenciosos tenham impacto. Então, vale a pena assistir? A resposta depende muito do que você espera. Se a expectativa for reviver exatamente a mesma experiência do primeiro filme, com humor leve e uma narrativa mais direta, talvez esta continuação não atenda completamente. No entanto, se a proposta for acompanhar a evolução dessas personagens em um contexto mais realista e reflexivo, o filme se mostra uma experiência rica e satisfatória. De modo geral, The Devil Wears Prada 2, nessa versão imaginada, é um filme que aposta na maturidade em vez da nostalgia fácil. Ele respeita o material original, mas não se prende a ele, buscando expandir seu universo de maneira coerente. Embora tenha um ritmo mais lento e um tom mais sério, compensa com profundidade temática e desenvolvimento de personagens. Em uma continuação imaginada de The Devil Wears Prada, frequentemente chamada de The Devil Wears Prada 2, o uso de efeitos visuais, VFX, e computação gráfica, CGI, não seria o elemento mais chamativo à primeira vista, já que a proposta narrativa permanece centrada em drama, personagens e ambientação realista. No entanto, isso não significa ausência de tecnologia. Pelo contrário, o filme faria uso extensivo de efeitos digitais de forma invisível, sofisticada e integrada, com o objetivo de reforçar a estética, ampliar cenários e aprimorar a experiência visual sem chamar atenção direta para si. Diferente de produções de ação ou fantasia, onde o CGI é frequentemente espetacular e evidente, aqui a abordagem seria sutil. O foco estaria em criar um mundo mais polido, coerente e visualmente impecável,
refletindo o universo altamente controlado e esteticamente exigente da moda. Os efeitos seriam utilizados principalmente para correções, extensões de cenários, manipulação de multidões, composição de imagens e aprimoramento de figurinos e ambientes. Um dos principais usos de VFX estaria na recriação e expansão de locações icônicas, como os escritórios da revista Runway. Embora cenários físicos fossem construídos, o CGI permitiria ampliar esses espaços digitalmente, adicionando profundidade, vistas urbanas e detalhes arquitetônicos impossíveis de capturar apenas com cenografia prática. Janelas poderiam revelar versões digitalmente aprimoradas de Nova York, com skyline dinâmico, iluminação realista e mudanças sutis de clima e horário ao longo do dia. Esses elementos contribuiriam para dar uma sensação de escala e sofisticação ao ambiente de trabalho de Miranda Priestly. Outro aspecto importante seria a manipulação de multidões em eventos de moda. Desfiles, lançamentos e festas exclusivas exigem grande número de figurantes, mas o CGI permitiria multiplicar essas pessoas, criando a ilusão de eventos ainda mais grandiosos. Técnicas de crowd simulation seriam utilizadas para preencher espaços com personagens digitais que interagem de maneira natural, mantendo coerência de movimento e iluminação. Isso seria especialmente útil em cenas de semanas de moda internacionais, onde a presença de celebridades, fotógrafos e profissionais da indústria precisa parecer massiva e autêntica. Os desfiles de moda, em particular, seriam um terreno fértil para o uso criativo de VFX. Embora as roupas existam fisicamente, efeitos digitais poderiam ser aplicados para ajustar caimento, corrigir imperfeições ou até mesmo criar variações impossíveis no mundo real. Tecidos poderiam reagir à luz de maneira mais dramática, com brilhos sutis ou transparências controladas digitalmente. Em alguns casos, elementos empeios de figurino poderiam ser parcialmente criados em CGI, especialmente em coleções conceituais que buscam ultrapassar limites físicos. A iluminação digital também desempenharia um papel crucial. Em vez de depender exclusivamente de luzes físicas no set, muitas cenas seriam finalizadas com ajustes digitais que garantem consistência estética. Tons de cor, contrastes e reflexos seriam cuidadosamente calibrados para manter a identidade visual do filme, elegante, fria e altamente refinada. Isso é particularmente relevante em cenas com Andy Sachs, cuja jornada emocional poderia ser refletida sutilmente na paleta de cores ao seu redor. Outro uso interessante de CGI estaria na integração de tecnologia moderna dentro da narrativa. Telas de celulares, interfaces digitais e plataformas de mídia social frequentemente são criadas ou aprimoradas digitalmente em pós-produção. Isso permite maior controle sobre o design visual e a clareza das informações exibidas. Em um filme que aborda a transformação digital da indústria da moda, esses elementos ganham ainda mais importância, servindo não apenas como ferramentas narrativas, mas também como parte do cenário visual. A cidade de Nova York, praticamente uma personagem por si só, também se beneficiaria de efeitos visuais. Mesmo quando filmada em locação, a cidade pode ser digitalmente ajustada para remover elementos indesejados, alterar condições climáticas ou intensificar sua estética. Céus podem ser substituídos, reflexos em prédios ajustados e detalhes urbanos refimados. Isso garante que cada cena esteja alinhada com o tom do filme, evitando distrações e mantendo uma aparência consistente. Além disso, o CGI pode ser utilizado para criar transições visuais elegantes entre cenas. Em vez de cortes simples, o filme poderia empregar movimentos de câmera contínuos que passam por ambientes aparentemente sem interrupção, graças à composição digital. Por exemplo, uma cena pode começar dentro de um escritório e, através de um movimento fluido, se transformar em uma vista aérea da cidade.
Esse tipo de transição exige planejamento complexo e uso intensivo de efeitos visuais, mas contribui para uma narrativa mais dinâmica e sofisticada. Os efeitos também podem atuar na construção de atmosferas específicas. Em momentos de tensão ou introspecção, elementos como partículas no ar, leve desfoque de fundo ou alterações na profundidade de campo podem ser manipulados digitalmente para influenciar a percepção do espectador. Essas mudanças são quase imperceptíveis, mas ajudam a guiar emoções e destacar detalhes importantes. Outro ponto relevante é o uso de digital doubles, ou duplicatas digitais de atores. Embora menos comum em filmes desse gênero, essa técnica pode ser utilizada em cenas específicas, como movimentos de câmera complexos ou ambientes muito controlados, onde seria difícil filmar com atores reais. Essas versões digitais são altamente detalhadas, integradas de forma quase invisível, garantindo continuidade visual. A pós-produção, nesse contexto, torna-se um processo essencial. Equipes de VFX trabalham quadro a quadro para garantir que cada elemento visual esteja perfeitamente alinhado. Isso inclui desde a remoção de objetos indesejados até a integração de diferentes camadas de imagem. O objetivo final é criar um resultado que pareça completamente natural, mesmo sendo altamente manipulado. É importante destacar que, em um filme como este, o sucesso dos efeitos visuais não está em serem notados, mas justamente no contrário. Quando bem executados, eles desaparecem na narrativa, permitindo que o público se concentre nas personagens e na história. Essa filosofia de invisibilidade é um dos maiores desafios do VFX em produções dramáticas. A trilha sonora, tanto o Background Score, BGM, quanto a curadoria de músicas, desempenharia um papel essencial na construção do tom do filme, ajudando a transmitir emoções, ritmo e identidade. Em um universo onde estilo e atmosfera são fundamentais, a música não seria apenas um complemento, mas uma parte integrante da experiência. No filme original, a trilha sonora teve forte impacto cultural, combinando composições instrumentais elegantes com uma seleção de músicas contemporâneas que refletiam o mundo da moda e da mídia. Em uma continuação, esse equilíbrio precisaria ser mantido, mas também atualizado para dialogar com um cenário mais moderno e digital. O desafio seria criar algo que soe familiar, mas ao mesmo tempo novo, evitando a simples repetição de fórmulas anteriores. Um nome frequentemente associado à trilha do primeiro filme é Theodore Shapiro, cuja abordagem musical é marcada por leveza, ironia e precisão emocional. Seu estilo combina elementos clássicos com uma sensibilidade contemporânea, criando composições que não sobrecarregam a narrativa, mas a enriquecem de forma sutil. Em The Devil Wears Prada 2, Shapiro poderia expandir essa linguagem, incorporando novas texturas sonoras que reflitam as mudanças no mundo retratado. O BGM da continuação provavelmente seria mais introspectivo em comparação ao original. Como a narrativa aborda temas mais maduros, como relevância profissional, transformação e identidade, a música precisaria acompanhar essa evolução. Em vez de se concentrar apenas em ritmos leves e sofisticados, a trilha poderia explorar tons mais profundos, utilizando cordas suaves, pianos minimalistas e elementos eletrônicos discretos para criar uma atmosfera mais reflexiva. Cada personagem principal teria seu próprio motivo musical, uma técnica comum em composições cinematográficas. Andy Sachs, por exemplo, poderia ser associada a um tema mais melódico e emocional, refletindo sua jornada interna e seus conflitos éticos. Esse tema poderia evoluir ao longo do filme, tornando-se mais complexo à medida que a personagem enfrenta decisões difíceis. Já Miranda Priestly continuaria a ter uma presença musical marcante, possivelmente representada por acordes mais firmes e estruturados. No entanto, nesta continuação, seu tema poderia incluir variações mais sutis,
indicando momentos de vulnerabilidade ou mudança. Essa abordagem ajudaria a humanizar a personagem sem comprometer sua autoridade. Emily Charlton, por sua vez, poderia ter uma trilha mais dinâmica e ritmada, refletindo sua personalidade assertiva e sua posição no mundo da moda contemporânea. Elementos eletrônicos e batidas modernas poderiam ser incorporados ao seu tema, simbolizando sua adaptação aos novos tempos. Além do BGM, a seleção de músicas licenciadas desempenharia um papel crucial. O filme original ficou conhecido por incluir faixas de artistas populares que ajudavam a definir o ritmo e o estilo das cenas. Em uma continuação, essa curadoria precisaria ser ainda mais cuidadosa, refletindo a diversidade musical atual e a influência das plataformas digitais. Artistas contemporâneos poderiam ser incluídos para representar a nova geração, enquanto músicas mais clássicas poderiam ser usadas para manter uma conexão com o passado. Essa mistura criaria um contraste interessante, alinhado com o conflito central entre tradição e inovação. As músicas escolhidas também ajudariam a definir o ritmo de sequências específicas, como montagens de moda, eventos e momentos de transição. As cenas de desfiles, por exemplo, exigiriam trilhas mais energéticas e marcantes. Nessas sequências, a música não apenas acompanha a ação, mas dita o ritmo da edição e do movimento. Batidas eletrônicas, sintetizadores e vocais impactantes poderiam ser utilizados para criar uma sensação de espetáculo, reforçando a grandiosidade desses momentos. Por outro lado, cenas mais íntimas, especialmente aquelas focadas em diálogos e reflexões, seriam acompanhadas por composições mais discretas. O uso de silêncio também seria importante, permitindo que certos momentos respirem e ganhem peso emocional sem interferência musical. A integração entre som e imagem seria cuidadosamente planejada. Transições entre cenas poderiam ser guiadas pela música, criando uma sensação de continuidade e fluidez. Por exemplo, uma faixa iniciada em um ambiente poderia continuar em outro, conectando diferentes espaços e personagens de forma orgânica. Outro aspecto relevante é o uso de música diegética, aquela que faz parte do universo da cena, como músicas tocando em eventos ou ambientes. Em um filme ambientado no mundo da moda, isso é particularmente importante, já que desfiles, festas e reuniões frequentemente incluem trilhas sonoras próprias. Essas músicas ajudariam a construir autenticidade e a enriquecer a ambientação. A produção sonora como um todo, incluindo mixagem e design de som, trabalharia em conjunto com a trilha musical para criar uma experiência imersiva. Sons ambientes, passos, tecidos e ruídos urbanos seriam integrados de forma precisa, complementando a música sem competir com ela. Outro ponto interessante seria a possibilidade de colaboração com artistas da moda e da música para criar faixas exclusivas para o filme. Isso não apenas aumentaria o apelo comercial, mas também reforçaria a conexão entre diferentes formas de expressão artística. Parcerias desse tipo são comuns em produções contemporâneas e ajudam a ampliar o alcance cultural do filme. A trilha sonora também teria potencial para sucesso fora do cinema. Assim como no filme original, as músicas poderiam ganhar popularidade em plataformas de streaming, contribuindo para a presença contínua da obra na cultura pop. Isso demonstra como a música pode ultrapassar os limites da narrativa e se tornar parte da identidade do filme. Do ponto de vista técnico, a composição musical envolveria um processo detalhado de sincronização com a imagem. Cada cena seria analisada para determinar o tipo de música mais adequado, levando em consideração ritmo, emoção e intenção narrativa. Esse trabalho exige colaboração constante entre compositor, diretor e equipe de edição. A evolução tecnológica também influenciaria a trilha sonora. Ferramentas modernas permitem maior experimentação com sons e texturas, possibilitando a criação de composições mais complexas e personalizadas.
Isso é especialmente relevante em um filme que busca refletir um mundo em constante transformação. Em termos de impacto emocional, a música desempenharia um papel fundamental na conexão com o público. Temas recorrentes ajudam a criar familiaridade, enquanto variações sutis indicam mudanças na narrativa. Esse uso estratégico da trilha sonora contribui para uma experiência mais envolvente e memorável. Em resumo, o BGM e a curadoria musical de The Devil Wears Prada 2 seriam elementos essenciais para o sucesso do filme. Com a possível participação de Theodore Shapiro, a trilha teria continuidade estilística, mas também espaço para evolução. A combinação de composições originais e músicas contemporâneas criaria uma identidade sonora rica e alinhada com a proposta da narrativa. O desfecho de uma continuação hipotética de The Devil Wears Prada, frequentemente imaginada como The Devil Wears Prada 2, é construído de forma cuidadosa para refletir o amadurecimento das personagens e os temas centrais da narrativa: mudança, identidade e o custo das escolhas profissionais. Ao contrário de um final explosivo ou altamente dramático, a conclusão do filme aposta em nuances emocionais, decisões difíceis e um senso de fechamento que permanece aberto à interpretação. Nos momentos que antecedem o clímax, Andy Sachs se encontra profundamente dividida. Ao longo do filme, ela investigou a transformação da indústria da moda e acabou se envolvendo diretamente com as figuras que moldaram seu passado. Sua matéria jornalística, que inicialmente deveria ser uma análise objetiva, se transforma em algo muito mais pessoal. Andy agora possui informações que podem impactar diretamente o futuro da Runway e, consequentemente, o legado de Miranda Priestly. O conflito central se intensifica quando Andy descobre detalhes sobre a negociação envolvendo a possível aquisição da revista por um conglomerado digital. Esses dados revelam não apenas estratégias corporativas, mas também decisões controversas tomadas por Miranda ao longo dos anos para manter sua posição. A publicação dessas informações poderia expor fragilidades, abalar reputações e acelerar uma mudança inevitável dentro da indústria. Paralelamente, Miranda enfrenta um dos momentos mais críticos de sua carreira. Pela primeira vez, ela não está completamente no controle da situação. A pressão externa, combinada com a evolução do mercado, a força a considerar concessões que antes seriam impensáveis. Ainda assim, sua postura permanece firme. Ela continua a agir com precisão e autoridade, mas há sinais claros de que o peso das decisões começa a afetá-la de maneira mais profunda. Emily Charlton também desempenha um papel importante nesse momento final. Agora, uma profissional influente, Emily se encontra no meio do conflito, representando interesses que podem se beneficiar da mudança. No entanto, sua relação com Miranda e Andy adiciona uma camada emocional às suas escolhas. Ela não é mais apenas uma espectadora ou subordinada. Suas decisões têm impacto direto no rumo dos acontecimentos. Emily Charlton também desempenha um papel importante nesse momento final. Agora uma profissional influente, Emily se encontra no meio do conflito, representando interesses que podem se beneficiar da mudança. No entanto, sua relação com Miranda e Andy adiciona uma camada emocional às suas escolhas. Ela não é mais apenas uma espectadora ou subordinada. Suas decisões têm impacto direto no rumo dos acontecimentos. O clímax ocorre durante um grande evento internacional de moda, onde a aquisição da Runway será oficialmente anunciada. Esse cenário funciona como uma metáfora perfeita para o confronto entre tradição e inovação. Luzes, câmeras, modelos e executivos se misturam em um ambiente que simboliza tanto o glamour quanto a tensão do momento. É nesse contexto que Andy precisa tomar sua decisão final: publicar ou não sua matéria na forma mais completa e reveladora. A escolha não é simples. De um lado, há o compromisso com a verdade e com sua integridade como jornalista. Do outro, existe a consciência de que suas palavras terão consequências reais para pessoas que, de alguma forma, foram importantes em sua trajetória.
Após um momento de reflexão silenciosa, um dos mais marcantes do filme, Andy decide publicar o texto, mas de maneira equilibrada. Em vez de um ataque direto ou uma exposição sensacionalista, ela opta por uma abordagem mais humana e contextualizada. A matéria revela os desafios da indústria, as mudanças inevitáveis e as complexidades das figuras envolvidas, incluindo Miranda, sem reduzi-las a vilões ou heróis. A publicação tem um impacto imediato. O público passa a enxergar a situação com mais clareza e a narrativa dominante sobre a aquisição da Runway começa a mudar. A pressão externa aumenta e o conglomerado digital é forçado a reconsiderar alguns aspectos do acordo. Embora a transformação da revista ainda seja inevitável, os termos se tornam mais favoráveis à preservação de sua identidade editorial. Miranda, ao tomar conhecimento da matéria, reage de forma contida. Em vez de uma explosão emocional, sua resposta é sutil, mas carregada de significado. Ela reconhece a qualidade do trabalho de Andy e, de certa forma, aceita o resultado como parte do processo de mudança. Esse momento é crucial, pois demonstra uma evolução na personagem. Miranda não perde sua essência, mas mostra uma capacidade de adaptação que antes parecia inexistente. Emily, por sua vez, consolida sua posição no novo cenário. Ela consegue navegar entre diferentes interesses, mantendo sua relevância e demonstrando que aprendeu a equilibrar ambição com estratégia. Sua trajetória ao longo do filme culmina em um ponto de estabilidade, onde ela finalmente ocupa um espaço que reflete seu crescimento. Nos momentos finais, o filme desacelera o ritmo para focar nas consequências emocionais das decisões tomadas. Andy retorna à sua rotina, mas agora com uma nova perspectiva. Ela entende que não precisa rejeitar completamente seu passado para seguir em frente. Sua experiência na Runway e sua relação com Miranda fazem parte de quem ela é, e isso não precisa ser negado. O encontro final entre Andy e Miranda é um dos pontos mais simbólicos do desfecho. Não há um grande diálogo ou reconciliação explícita. Em vez disso, as duas compartilham um olhar carregado de significado. Esse silêncio comunica respeito, reconhecimento e uma compreensão mútua que transcende palavras. É um momento que ecoa o final do primeiro filme, mas com uma dinâmica diferente. Agora há equilíbrio entre elas. Visualmente, essa cena final reforça o tema central da história. O ambiente é elegante, mas menos rígido, refletindo a mudança que ocorreu ao longo da narrativa. A trilha sonora acompanha esse tom, criando uma sensação de fechamento sem ser definitiva. O filme termina com Andy caminhando por Nova York, simbolizando continuidade e movimento. Não há uma conclusão fechada ou uma resolução absoluta para todos os conflitos. Em vez disso, há a sensação de que a vida segue, com novas oportunidades e desafios à frente. Esse tipo de final pode ser interpretado de diferentes maneiras. Para alguns, representa um encerramento satisfatório, onde as personagens encontram um equilíbrio entre passado e futuro. Para outros, pode parecer aberto demais, deixando questões sem resposta. No entanto, essa ambiguidade é intencional e alinhada com a proposta do filme. Em última análise, o final de The Devil Wears Prada 2 não busca oferecer respostas definitivas, mas sim refletir a complexidade das escolhas humanas. Ele mostra que crescimento não significa abandonar quem você foi, mas integrar essas experiências de forma consciente. Assim, o desfecho funciona como uma extensão natural da narrativa, mantendo o foco nas personagens e em suas jornadas individuais. É um final que valoriza a introspecção, o respeito mútuo e a ideia de que, mesmo em um mundo em constante mudança, algumas conexões permanecem significativas. Uma continuação hipotética de The Devil Wears Prada, frequentemente imaginada como The Devil Wears Prada 2, inevitavelmente geraria debates intensos e algumas controvérsias, tanto dentro da indústria cinematográfica quanto entre o público.
Assim, o desfecho funciona como uma extensão natural da narrativa, mantendo o foco nas personagens e em suas jornadas individuais. É um final que valoriza a introspecção, o respeito mútuo e a ideia de que, mesmo em um mundo em constante mudança, algumas conexões permanecem significativas. Isso acontece porque o filme original se tornou um marco cultural, e qualquer sequência carregaria expectativas extremamente altas. Quando uma obra já é considerada icônica, até pequenas mudanças podem ser interpretadas como problemáticas ou divisivas. Uma das primeiras controvérsias que provavelmente surgiria estaria relacionada ao tom do filme. O original era conhecido por equilibrar comédia, drama e crítica ao mundo da moda de forma leve e elegante. Em uma continuação mais madura e reflexiva, esse equilíbrio poderia se deslocar para um tom mais sério e introspectivo. Parte do público poderia interpretar essa mudança como uma perda da identidade original, argumentando que o filme se tornou excessivamente dramático e menos divertido. Por outro lado, defensores dessa abordagem veriam isso como uma evolução natural das personagens. Outro ponto de debate estaria ligado à caracterização de Miranda Priestly. No primeiro filme, ela era amplamente vista como uma figura implacável, quase simbólica do poder e da exigência extrema no ambiente de trabalho. Em uma continuação, ao apresentar camadas mais humanas e vulneráveis, o filme poderia dividir opiniões. Alguns espectadores poderiam sentir que essa humanização enfraquece a força da personagem, enquanto outros veriam isso como uma expansão necessária de sua complexidade. A relação entre Miranda e Andy Sachs também seria fonte de controvérsia. O vínculo entre as duas sempre foi marcado por tensão e respeito implícito, mas uma continuação mais emocional poderia reinterpretar essa dinâmica de forma mais profunda. Isso poderia gerar debates sobre se o filme estaria tentando suavizar ou reescrever a relação original, especialmente se houver momentos de reconciliação ou compreensão mais explícita. Outro aspecto potencialmente controverso seria a representação da indústria da moda. O filme original já foi criticado por alguns por romantizar um ambiente de trabalho extremamente tóxico, enquanto outros o viam como uma crítica satírica. Em uma sequência, ao abordar a transformação digital e a influência de redes sociais, o filme poderia ser acusado de simplificar ou distorcer como a indústria realmente funciona. Profissionais da moda poderiam argumentar que certas representações são exageradas ou desatualizadas. A inclusão de novos personagens também poderia gerar debates. A introdução de figuras que representam a nova geração digital, como influenciadores, executivos de tecnologia ou estilistas emergentes, poderia ser vista como uma tentativa de forçar relevância contemporânea. Alguns espectadores poderiam sentir que esses personagens não têm o mesmo peso narrativo que os originais, funcionando mais como símbolos do que como indivíduos totalmente desenvolvidos. Outro ponto sensível seria a possível mudança na trajetória de Emily Charlton. Emily Charlton, que no primeiro filme representava a ambição e a rigidez do sistema da moda, evoluiria para uma posição de poder e influência. Essa transformação poderia ser interpretada de duas formas: como uma história de sucesso inspiradora ou como uma simplificação excessiva de um sistema altamente competitivo. Alguns poderiam questionar se sua ascensão parece realista dentro do universo apresentado. Também haveria discussões sobre o ritmo e estrutura narrativa. Uma continuação mais introspectiva, com foco em diálogos e conflitos internos, poderia ser criticada por ser lenta ou menos envolvente em comparação ao original. O público que esperava um filme mais leve e dinâmico poderia se frustrar com a abordagem mais madura, enquanto outros valorizariam essa profundidade adicional. Outro tema potencialmente controverso seria a forma como o filme lida com o conceito de sucesso profissional. O primeiro filme já levantava questões sobre sacrifício pessoal e ambição, mas uma continuação poderia aprofundar ainda mais essa discussão.
Dependendo da abordagem, o filme poderia ser interpretado como uma crítica ao capitalismo moderno ou como uma romantização das pressões corporativas. Essa ambiguidade naturalmente geraria debates. Também haveria discussões sobre fidelidade ao espírito original. Sempre que uma sequência altera o tom ou expande o universo de uma obra icônica, parte do público tende a questionar se ela realmente precisava existir. Alguns poderiam argumentar que o filme original já tinha um encerramento satisfatório e que uma continuação seria desnecessária ou motivada apenas por interesses comerciais. Outro ponto de tensão poderia surgir da representação de poder feminino. Tanto Miranda quanto Andy são personagens fortes e complexas, e qualquer mudança em suas dinâmicas poderia ser interpretada sob diferentes perspectivas. Algumas leituras poderiam ver o filme como uma celebração da evolução feminina no ambiente corporativo, enquanto outras poderiam criticar possíveis estereótipos ou simplificações. A recepção crítica também poderia ser dividida. Críticos mais tradicionais poderiam elogiar a sofisticação visual e a profundidade temática, enquanto outros poderiam apontar falta de inovação narrativa ou excesso de dependência emocional em relação ao primeiro filme. Esse tipo de divisão é comum em sequências de obras muito amadas. Outro aspecto que poderia gerar discussão é o tratamento do tempo e da nostalgia. O filme inevitavelmente lidaria com a passagem de anos desde o original, e isso poderia levar a interpretações diferentes sobre como as personagens evoluíram. Alguns espectadores poderiam achar essa evolução natural e bem escrita, enquanto outros poderiam sentir que certas mudanças não são totalmente coerentes com o que foi estabelecido anteriormente. Além disso, qualquer tentativa de atualizar o universo para refletir a era digital poderia ser vista como superficial se não for executada com profundidade suficiente. A presença de redes sociais, influenciadores e novas formas de mídia exige uma abordagem cuidadosa para não parecer apenas decorativa. Em última análise, as controvérsias em torno de The Devil Wears Prada 2 seriam inevitáveis justamente por causa da força cultural do original. Sempre que uma obra tão marcante é expandida, ela se torna alvo de expectativas contraditórias: inovação versus fidelidade, profundidade versus leveza, modernização versus nostalgia. Essas tensões não necessariamente seriam negativas. Pelo contrário, elas poderiam indicar que o filme conseguiu gerar discussão e manter viva a relevância do universo original. Afinal, obras que provocam debates intensos costumam ter maior impacto cultural. Assim, as controvérsias não seriam apenas obstáculos, mas também parte do próprio significado do filme. Elas refletiriam o quanto a história ainda importa para o público e o quanto suas personagens continuam sendo relevantes em diferentes contextos e interpretações. Um dos primeiros pontos importantes é a evolução natural do universo da moda retratado no filme. No original, a revista Runway era o centro absoluto de influência e poder dentro da indústria. Em uma continuação, esse cenário muda drasticamente. A revista já não tem o mesmo monopólio cultural, e isso força uma transformação em sua identidade. Esse detalhe é essencial para entender o tom do novo filme, pois ele deixa de retratar apenas um mundo glamouroso e passa a explorar um ambiente em transição. Dentro desse contexto, Miranda Priestly continua sendo a figura central dessa transformação. Um detalhe interessante é que, nessa fase da história, sua influência não depende apenas da revista impressa, mas também de sua adaptação ou resistência ao ambiente digital. Isso cria novas camadas para a personagem, já que ela precisa lidar com ferramentas modernas de comunicação, algo que não fazia parte do seu domínio absoluto no passado. Outro detalhe relevante está na evolução de Andy Sachs como jornalista. No primeiro filme, sua jornada era sobre adaptação ao mundo desconhecido. Na continuação, ela já é uma profissional estabelecida, mas agora enfrenta o desafio de manter sua integridade em um ambiente saturado de informações e interesses corporativos.
Isso adiciona profundidade ao seu papel, tornando-a não apenas uma observadora da indústria, mas também uma participante ativa em sua transformação. O figurino continua sendo um dos elementos mais importantes da produção. Assim como no primeiro filme, a moda não é apenas estética, mas narrativa. Cada personagem possui uma evolução visual clara. Miranda mantém sua elegância impecável, mas com pequenas mudanças que refletem o novo tempo. Cortes mais modernos, cores mais sóbrias e detalhes minimalistas. Já Andy adota um estilo mais profissional e equilibrado, refletindo sua maturidade e confiança. Emily Charlton, por outro lado, exibe um visual mais ousado e contemporâneo, simbolizando sua posição de poder no mercado. Outro detalhe interessante está na construção dos novos ambientes. A Runway não é mais apenas um escritório tradicional de revista. Agora, ela se mistura com espaços digitais, estúdios de conteúdo e ambientes híbridos que refletem a fusão entre mídia impressa e digital. Isso exigiria uma direção de arte altamente detalhada, combinando cenários físicos com extensões digitais sutis para criar uma sensação de modernidade sem perder a elegância. A presença de personagens secundários também ganha mais importância nessa continuação. Executivos de tecnologia, influenciadores digitais e estilistas emergentes representam a nova geração da indústria. Esses personagens ajudam a construir o contraste entre tradição e inovação, um dos principais temas do filme. Embora alguns deles não tenham o mesmo desenvolvimento profundo das personagens principais, eles funcionam como peças essenciais para o equilíbrio do universo narrativo. Um detalhe técnico importante é o uso de linguagem visual para diferenciar os dois mundos principais do filme, o tradicional e o digital. O mundo de Miranda é retratado com cores mais frias, iluminação controlada e composições simétricas. Já o universo digital aparece mais dinâmico, com movimentos de câmera mais livres, cores vibrantes e uma estética menos rígida. Essa diferença visual ajuda o público a compreender o conflito central sem necessidade de explicações diretas.